Neste vídeo eu vou repassar com vocês a aula 10, que trata do assunto combinações lineares. A aula 10 do fascículo Álgebra Linear, volume 1. Então, o que é uma combinação linear entre vetores? Então, consideremos um espaço vetorial V e V1, V2 até Vn elementos de V, ou seja, vetores desse espaço V. Uma combinação linear desses vetores de V1 até Vn é uma expressão do tipo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais até AN vezes Vn, onde A1, A2 até AN são escalares, ou seja, são números reais. Então, uma combinação linear de n vetores de um espaço vetorial V, ela é uma soma de n parcelas, onde cada parcela é o produto de um número real por um dos vetores. Quando a gente consegue escrever um vetor V do espaço vetorial V como uma expressão desse tipo, ou seja, se eu consigo escrever V como A1, V1 mais A2 vezes V2 até AN vezes Vn, então a gente diz que o vetor V é combinação linear dos n vetores de V1 até Vn. Como para a gente treinar esse conceito, eu vou resolver o primeiro exercício dessa aula, que é o seguinte. É pedido nesse exercício para escrever o vetor V como combinação linear de V1 até Vn nos seguintes casos. Então, no item A, a gente está considerando V como o espaço R2, ou seja, o conjunto dos pares ordenados, onde cada entrada é um número real, né? Então, V, um vetor de R2, eu quero escrever esse vetor V como combinação linear de V1 e V2. Então, no nosso caso, o N é 2, nesse item A, tá? Bom, então, se V, quando a gente quer escrever um vetor como combinação linear, a gente vai considerar, então, os escalares reais, né? Eu vou considerar, então, que V pode ser escrito como x vezes o vetor V1 mais y vezes o vetor V2. Então, a ideia é determinar quais são esses escalares x e y. Então, substituindo os vetores nessa equação, a gente tem 3 igual a x vezes 2, que é V1, mais y vezes menos 1, que é V2. O produto de um escalar por um elemento de R2 é feito da seguinte forma. A gente multiplica cada coordenada desse vetor de R2 pelo escalar x. Então, isso é x, 2x, mais menos y, y. E a gente soma elementos de R2 da forma usual, ou seja, somando as coordenadas correspondentes. Então, fica x menos y, a primeira coordenada, e 2x mais y, a segunda coordenada. Então, para que 3 seja escrito como este vetor, o que deve acontecer? A primeira coordenada desse vetor tem que ser igual a 1 e a segunda tem que ser igual a 3. Este é um sistema linear de duas equações e duas variáveis. Ele é um sistema que a gente não precisa usar matriz, escalonar, não precisa usar crâmica, ele é um sisteminha fácil de ser resolvido, já que ele só tem duas equações e duas variáveis. Eu vou somar as duas equações, já que na primeira equação a gente tem menos y e na segunda a gente tem mais y. Então, somando, obtemos 3x igual a 4, o que implica x igual a 4/3. Agora, eu substituo o valor de x em uma das duas equações
para encontrar o valor de y. Eu vou usar a primeira equação. Então, 4/3 menos y é igual a 1, ou seja, y é igual a 1/3. Então, a gente pode escrever v como 4/3 vezes o vetor v1 mais 1/3 vezes o vetor v2. Logo, v foi escrito como combinação linear de v1 e v2. Vamos fazer agora o item B. No item B, eu quero escrever v como combinação linear de 3 vetores. V é um vetor de R3, então o nosso espaço vetorial agora é o R3, conjunto das triplas ordenadas. Então, eu vou fazer esse um pouquinho mais direto. Bom, V, então, é o vetor 2, 1 e 4. Eu quero escrever ele como um escalar que eu vou chamar de x vezes V1, que é 1, 0, 0, mais outro escalar y vezes o vetor V2, que é 1, 1, 0, mais um terceiro escalar z vezes o vetor 1, 1, 1. Realizando a soma, a gente vai obter x mais y mais z na primeira coordenada, na segunda coordenada y mais z e na terceira coordenada apenas z. Então, por essa igualdade, a gente encontra o seguinte sistema: x mais y mais z igual a 2, né? A primeira coordenada igual à primeira, y mais z igual a 1 e z igual a 4. Então, esse é um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Esse sistema, se a gente escrever a matriz completa dele, a gente vai observar que ele já está na forma escalonada. Então, a gente já consegue resolvê-lo. A terceira equação já nos dá o valor de z. Substituindo esse valor na segunda equação, a gente obtém y igual a menos 3. Substituindo o valor de de y e z na primeira equação, a gente obtém o valor de x, né? Fica x menos 3 mais 4 igual a 2, o que implica x igual a 1, não é isso? Fica 2 menos 1. Então, a gente pode escrever v como 1 vezes v1, menos 3 vezes v2, mais 4 vezes v3. Passar para o item C. No item C, nós temos o espaço vetorial igual a R2 novamente. Queremos escrever o vetor 1, 3 como combinação linear agora do vetor 0, 0 e do vetor 3, 9. Então, eu vou escrever 1, 3 como x vezes o vetor v1, que é o vetor nulo, mais y vezes o vetor 3, 9. Por essa igualdade, a gente obtém 3y, 9y igual ao vetor 1, 3, ou seja, 3y é igual a 1 e 9y igual a 3. Essas equações são idênticas, né? A segunda é a primeira multiplicada por 3. Então, a solução é y igual a 1/3. E x pode valer qualquer número real. Então, a gente tem infinitas possibilidades de escrever o vetor v, que é igual a 1/3, como combinação linear dos vetores 0, 0, 3, 9. Então, a gente pode tomar x como qualquer número. Por exemplo, vamos tomar x igual a 1. Então, 1/3, que é v, é igual a 1 vezes v1 mais 1/3 vezes
V2. O que importa é que a segunda parcela dessa soma é sempre 1/3 vezes V2. E aqui no lugar de x a gente pode assumir qualquer número real. Vamos passar para o item D. No item D, temos o seguinte vetor. A gente tem V, o espaço R3, espaço vetorial R3, V o vetor 2 menos 1, 6, e eu quero escrever ele como combinação linear de apenas dois vetores agora do R3. Vou fazer aqui. Então, vamos escrever V, que é 2 menos 1, 6, como o escalar x vezes o vetor V1, que é 1, 0, 2, mais y vezes o vetor 1, 1, 0. Por essa igualdade, a gente obtém o seguinte sistema: x mais y igual a 2, menos y igual a menos y não, y, desculpem, igual a menos 1, e 2x igual a 2, igual a 6. Bom, pela segunda equação, ou melhor, a gente já tem o valor, né, de y, a segunda equação já nos dá o valor de y, e a terceira equação nos dá x igual a 2. Se substituirmos o valor de x e y encontrados pelas equações 2 e 3 na primeira equação, a gente... Eu fazendo conta errada, gente. X é igual a 3. Nós obtemos, então, que a primeira equação é satisfeita, né? 3 mais menos 1 é 3 menos 1, que é 2, tá? Bom, então, o vetor V, ele pode ser escrito como 3 vezes o vetor V1 menos o vetor V2. Vamos fazer o último item desse exercício, o item E. No item E, a gente tem um espaço vetorial, que é o espaço dos polinômios na variável t, de grau 2, tá? São os polinômios de grau 2 na variável t. Então, V é o polinômio t ao quadrado menos 2t. Os elementos de P2 de t, R aqui está para indicar que os coeficientes são reais, né? E os valores de t podem ser números reais, tá? Então, são da forma A0 mais A1t mais A2t ao quadrado. Tá bom? Esses são os elementos de P2 de t. Então, quero escrever V, que é o polinômio t ao quadrado menos 2t, como combinação linear de três polinômios. V1, que é t mais 1, V2, que é t ao quadrado, e V3, que é 2t. Bom, de cara a gente já consegue enxergar que V é V2 menos V3, né? T ao quadrado menos 2t é V2 menos V3, mas vamos provar isso, vamos provar então que o coeficiente que multiplica V1 na combinação linear, ele tem que ser 0, né? Então, vamos fazer passo a passo. Então, no item E, eu quero escrever o polinômio t ao quadrado menos 2t como? Eu vou usar agora A ao invés de x e y, eu vou usar A e B, tá? A vezes o polinômio indicado por V1, mais B vezes o polinômio indicado por V2, mais C vezes o polinômio indicado por V3. Vamos melhorar isso aqui, vamos colocar na ordem certinha, né? Então, vai ficar bt ao quadrado mais, quem multiplica t? A, aqui, e aqui é 2c. Então, A mais 2c vezes t, e o termo independente é A, né?
A vezes 1. Bom, então, B tem que ser igual a 1, já que o coeficiente de t ao quadrado no polinômio do lado esquerdo da igualdade é 1. O coeficiente de t no polinômio do lado direito da igualdade é a mais 2c, e tem que ser igual, então, a menos 2, que é o coeficiente de t no polinômio v. E a, que é o termo independente, tem que ser igual a 0. Bom, se a é igual a 0, eu posso substituir o valor de a na segunda equação e obter, então, que 2c é igual a menos 2, ou seja, c é igual a menos 1. E b é 1. Então, v é igual a 0 vezes v1 mais v2 menos v3. Ou seja, isso é v2 menos v3, como a gente já havia verificado. Cadê? Aqui. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais um. Tem. Vamos fazer o segundo exercício agora. No segundo exercício é pedido para determinar o valor de m real, né? Tal que o vetor 1 menos m3 seja combinação linear dos três vetores v1, v2 e v3. Então, queremos que existam números reais, x, y e z, tais que v pode ser escrito como x vezes v1 mais y vezes v2 mais z vezes v3. Então, vamos substituir. O v é 1 menos m3 mais, x, isso é igual, né? Esse é o v. Igual a x vezes v1 é 1, 0, 2, mais y vezes 1, 1, 1, mais z vezes 2, menos 1, 5. Então, a gente vai obter o seguinte sistema linear. X mais y mais 2z igual a 1, né? Multipliquei as primeiras coordenadas, melhor, somei, né, as primeiras coordenadas aqui. Agora, a segunda, x vezes 0 mais y vezes 1, que é y, menos 1 vezes z, menos z, isso é menos m. E a terceira, 2x mais y mais 5z igual a 3. Então, a gente está com um sistema com 3 equações e 3 variáveis. A gente quer determinar o valor de m tal que o vetor v seja a combinação linear desses 3 vetores. Então, eu quero determinar o valor de m tal que este sistema possua solução. Tem que existir x, y e z reais que satisfazem essas 3 equações. Então, esse sistema não pode ser impossível. Então, para a gente analisar os valores de m, né? Ou melhor, para a gente discutir esse sistema, eu vou usar o método do escalonamento. Então, vou escrever aqui a matriz aumentada do sistema. A terceira linha vai ficar 2, 1, 5 e 3. Então, já temos 1 aqui na posição 1, 1. Já temos 0 aqui, então vou fazer esse 2 virar 0. Para isso, eu vou fazer 2 vezes a linha 1 menos a linha 3. E fazendo isso, a gente obtém a seguinte matriz equivalente por linhas. A primeira linha a gente reescreve, ela não vai ser alterada, nem a segunda. E a terceira vai ficar 0, 2 vezes 1 menos 1, 1, 2 vezes 2, 4, menos 5, menos 1, 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1.
Agora, a gente precisa fazer com que esse 1 vire 0. Para isso, eu vou fazer linha 2 menos linha 3. E a gente obtém, então, a matriz equivalente por linhas, repetindo a primeira e a segunda linhas. Na terceira equação, na terceira linha, a gente obtém 0 menos 0, 1 menos 1, menos 1 menos menos 1 é menos 1 mais 1, e menos m menos menos 1, ou seja, menos m mais 1. Bom, como a gente obteve 0 nessa posição, observe que a equação equivalente, a equação no sistema equivalente a essa matriz referente à terceira linha é 0x mais 0y mais 0z igual a menos m mais 1. Então, se menos m mais 1 for diferente de 0, a gente obtém 0 igual a alguma coisa que não é 0, né? Já que essa soma aqui dá 0. Então, para que esse sistema seja possível, menos m mais 1 deve ser igual a 0. Ou seja, m deve ser igual a 1. No fascículo, a resposta está errada, lá consta que m é igual a menos 1, tá? Então, lá está errada a resposta. Bom, encerramos então esse vídeo que trata das combinações lineares de vetores.